Graças a Pai, gente, boa noite a vocês, amém? Tem recebido algo aqui? Alguém dá uma glória a Deus aí? Eu estou animado demais, que coisa maravilhosa, né? É bom quando a gente consegue ouvir de Deus para estabelecer um movimento, um evento e abençoar tantas vidas como foram abençoadas. Os testemunhos são grandes demais. A gente conseguir encaixar na nossa agenda algo que nós temos toda quinta-feira, um tempo de oração, mas o Senhor estique isso e faça uma conferência, e nós priorizamos logo de primeira que o Senhor falou, e eu tenho minhas suspeitas de que essa conferência, ela vai ter o ano que vem também. Bem, eu não quero dizer que vai ser feito, porque a gente vai ouvir um pouco sobre essas questões de ouvir a voz de Deus, e às vezes a gente precisa priorizar mais a voz de Deus do que as necessidades das pessoas. Amém? Porque não somos nós que suprimos as pessoas, mas é Deus através da gente. Então, eu acredito, penso eu que a gente vai fazer novamente, não sei se em dezembro ou qualquer outro, mas oração é um estilo de vida, né? Não é um evento, mas esses eventos eles são importantes. Nós somos tocados pelos 5 dons ministeriais, como as pessoas que vieram de fora, os de dentro também, foi bênção demais. E teremos uma porção de fechamento aí com o nobre pastor João Roberto e Janaína. Eu queria que vocês ficassem de pé. Se o senhor puder ficar de pé, Janaína também. Glória a Deus. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado. Amém. Muito obrigado. Ele vai estar como pastor ancião, né? O pastor João vai corrigir tudinho, desde que foi pregado lá. Estou brincando. Então, pastorzão, muito obrigado, né, pela sua agenda aí, que é bem intensa, bem corrida, né? As formaturas do ministério e tudo mais. Obrigado pela sua presença. E Janaína vai estar com a gente, ministrando também domingo à tarde. Você não pode perder, uma grande profetisa de Deus, mas também tem uma unção de mestre. E é sempre uma bênção quando ela vai ministrar a palavra de Deus. Quantos creem nisso? Dá uma glória a Deus aí. E o pastor João vai estar ministrando à noite, amanhã. E no domingo de manhã é as crianças que vão estar ministrando, que vai ser a cantata de Natal. Elas vão cantar para você. Mas nós vamos ter um momento maravilhoso de família aqui. Palavra, a família na palavra, né? Um projeto que a gente faz durante todo o ano, e a conclusão vai ser nesse domingo de manhã. Vai ser lindo, vai ser maravilhoso, vai ser algo bem bonito aqui. Amém? Então zera aí, volta meu cronômetro. Já ganhou muito tempo aí de mim. Então, eles consideraram mesmo. Então, pessoal, no meu coração veio compartilhar com vocês sobre a voz do Senhor, ou priorizando a voz do Senhor. E em Apocalipse 1,15 fala sobre que a voz do Senhor, Apocalipse capítulo 1, verso 15 diz que a voz do Senhor é como voz de muitas águas. Ezequiel 42, verso 2 diz: a sua voz era como um ruído de muitas águas. Ezequiel 1, 24 diz: como o rugido de muitas águas, como a voz do Onipotente. E em meio a essas aplicações que nós encontramos, não podemos atribuir ouvir a voz do Senhor a um dom. Sabe que pessoas atribuem, Deus fala com um pastor, Deus fala com um profeta, Deus fala com um mestre, Deus fala com um apóstolo, Deus fala com fulano tem um dom especial para ouvir Deus. Irmãos, isso é uma mentira. Posso ouvir um amém mais alto? Em João capítulo 10, versículo 27, Jesus diz, quantas são ovelhas de Jesus aqui? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Levante suas duas mãos. Você pode ser agradecido a Deus porque você pode ouvir a voz dele? Senhor, muito obrigado, porque podemos ouvir a sua voz. Nós nascemos de novo para poder te ouvir. Obrigado. Quantos podem dar uma glória a Deus por isso? Diga comigo: eu posso ouvir a voz do Senhor. Só que existe concorrência
Porque em 1 Coríntios capítulo 14, verso 10, o apóstolo Paulo ele diz: há sem dúvida, Paulo diz, há sem dúvida, 1 Coríntios 14, 10, muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Então o diabo sabe que você é habilitado e capacitado por Deus para ouvi-lo. O que ele vai fazer? Misturar isso. Trazer outras vozes, a voz da incredulidade, a voz do medo, a voz da insegurança, a voz da condenação, e outras e outras e outras. Diga, mas eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Diga, eu posso ouvir a voz do meu Pai. Amém? Agora, o que é interessante é que nós não descobrimos a voz por uma análise. Embora seja importante adquirir sabedoria, estudar, ler, mas não é através de uma análise que nós descobrimos a voz do Senhor, mas é pela uma entrega, uma rendição, um quebrantamento, um coração contrito, um espírito quebrantado, posicionado em humildade. Este Deus não desampara. Amém? Aleluia. Então nós não nascemos de novo para estudar Deus. Nós nascemos de novo para conhecer Deus. Isso não significa que nós não estudamos, mas eu queria que você entendesse. Por exemplo, eu gosto de dar esse exemplo. Eu não falei para meus filhos, Gabriel e Murilo: olha menino, pega a prancheta para tu saber como é que teu pai funciona, como é que ele pensa, como é que ele faz. Vai anotando para poder tu conhecer ele, vai estudando. Não. O que eles fizeram para conhecer o pai dele? Morar com ele. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará, amém, na sombra do Onipotente. Aleluia. É conviver, amém, é viver com ele, é desfrutar dessa oportunidade. O caminho foi aberto, aleluia. Quando aquele véu foi rasgado, presta bem atenção, não foi só para que você pudesse entrar, mas foi para Deus também poder entrar em você. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Quantos são gratos aqui pelo ministério do Espírito Santo? Aleluia. Glória a Deus. Então, o problema, irmãos, muitas vezes acontece quando só obedecemos o que entendemos. Agimos como se Deus fosse do nosso tamanho. Irmãos, a obediência, o estilo de vida de obediência, ela não está relacionado a um entendimento nosso ou uma análise nossa. De fato, em João capítulo 7, se não me falha a memória, vamos ver aí, verso 17. João capítulo diz, isso é o próprio Jesus falando: se alguém quiser fazer a vontade dele, quantos querem fazer a vontade dele? Isso tem como você medir, mensurar. Como é que eu sei se realmente eu quero fazer a vontade dele? Quando você tem acesso a revelações, quando você ouve a voz do Senhor, cada vez mais. Se alguém quiser fazer a vontade dele, vírgula, o que é que vai acontecer? Conhecerá a respeito dos ensinamentos, da doutrina, da sua palavra. Então a palavra de Deus está disponível para mim e para você. Eu não sei se você entende isso que eu vou te falar, mas o meu sim a Deus, sem saber, sem entender, sem saber, e tampouco o que vai vir pela frente, mas o meu sim a Deus, antes dele falar, é o que atrai a sua voz. Queremos ouvir a voz de Deus para se sentir importante, para se dar bem na vida. Ou queremos ouvir Deus porque amamos de todo o coração? Ou porque decidimos obedecer independente de? Há uns anos atrás, eu creio que em 2002, eu estava na época que eu viajava, eu estava na cidade de Arco Verde, e estava ministrando uma matéria, acredito que Fundamentos da Fé, e tiramos um tempo extra, como nós vamos falar hoje. Essa é uma expressão do irmão Reagan, orações extras.
E eu tirei um tempo extra naquele tempo lá. E eu lembro que foi uma manhã, eu não sei se 6 a 8 horas seguidas, orando em outras línguas, pensando no Senhor. Foi um tempo muito de derramar no Senhor mesmo. E ele me falou algo sobre, eu quero que você fale sobre as dimensões da obediência. E eu só falei uma vez isso, mas cumpri. E gravaram, não lembro mais onde está essa, mas lembro algumas coisas. E de onde você tirou essas questões as dimensões da obediência? Em Filipenses capítulo 2, Paulo fala que Jesus obedeceu até a morte, e morte de cruz. Então Jesus poderia obedecer no início, obedecer até o meio, mas ele obedeceu até a morte e morte de cruz. E o Senhor começou a trazer comigo a lembrança de 3 níveis de obediência. O primeiro dela é simplesmente para autossatisfação. Ninguém que está aqui, ou ninguém no mundo, aceitou Jesus porque amava Ele. Porque você só pode amar quem você conhece. Você aceitou Jesus com segundas intenções. Dá um glória a Deus aí. Não é não? A gente aceitou Jesus para ser salvo, para não ir para o inferno, para não morrer doente, para não morrer liso, para não morrer de um monte de coisa. Eu quero é Jesus e acabou-se. E graças a Deus que é para isso que Ele veio. Amém? Aleluia! Mas o problema é ficar nesse nível de obediência, de autossatisfação. Isso é simplesmente para um menino. É uma troca. Eu quero Jesus para que eu não vá para o inferno. Eu quero Jesus para que eu fique curado. Eu quero Jesus para isso. É uma troca. Esse está relacionado à carne mesmo. Mas tem também a obediência relacionada à alma, aos sentimentos. Que é uma obediência lícita, ela não é errada. Você obedecer para receber aquilo que vem depois da obediência. Como estão entendendo isso? A promessa é suficiente da parte de Deus quando obedecemos. Mas, e quando obedecemos e os resultados não saem como nós gostaríamos que saísse? Como é que a gente faz? Esse é o terceiro, que é um nível de obediência no Espírito. Você encontrando o seu lugar no Espírito. Pergunte a alguém do seu lado: você já encontrou o seu lugar no Espírito? Irmãos, esse lugar no Espírito, presta bem atenção, a gente não negocia com Deus, a gente adora a Deus. E quando decidimos no Espírito a viver um estilo de vida de obediência, independente dos resultados, independente se vamos ter prêmio, independente se vai nos beneficiar ou não, nós decidimos: Senhor, eu quero fazer a sua vontade. É o que Jesus estava falando. Em João 7,17, ele está dizendo: se alguém quiser fazer a vontade, se alguém quiser fazer a vontade dele. João capítulo 7, eu quero ler novamente aqui, versículo 17, diz: se alguém quiser fazer a vontade dele, se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá. Deixa eu ler aqui na The Passion. João 7,17 diz: se você quiser testar meus ensinamentos e descobrir onde os recebi, primeiro seja apaixonado por fazer a vontade de Deus, e então você será capaz de discernir meus ensinamentos vêm do coração de Deus, se os meus ensinamentos vêm do coração de Deus ou de minhas próprias opiniões. Ou seja, a capacidade de discernir a voz do Senhor é proporcional ao seu estilo de vida de obediência, de quebrantamento, de rendição. Humilhai-vos debaixo da potente mão, e em tempo oportuno Ele vai te exaltar. Aleluia, amém. Deus não deve nada a mim nem a você. Aleluia, oh glória a Deus, amém, glória a Deus. Então, você precisa entender isso, o seu sim ao Senhor. Eu não sei o que o Senhor vai me dizer, Pai.
Eu não sei o que o Senhor quer para 2025, mas o mais importante, Senhor, não é o que o Senhor vai querer que eu faça, mas é que o Senhor esteja comigo. Porque você e Deus é maioria em todo lugar. Agindo Deus, se Deus é por nós. Irmãos, o ser humano critica tudo aquilo que não pode produzir ou entender. Todos nós. Por isso que você deve pensar bem mais sobre isso quando você abrir a boca e dizer somos apenas humanos. Rapaz, somos humanos, mas apenas humanos? Quem que habita dentro de você? Como é que um ser humano que habita um Deus dentro dele, o Deus Todo-Poderoso, pode ser apenas humano? Diga para alguém do seu lado, já era. Diga, você é poderoso em Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Às vezes o Senhor responde nossas orações, muitas vezes através de sementes. Às vezes a nossa maior necessidade é a resposta, e outras vezes, na verdade, precisamos do processo que vai trazer a resposta. Por quê? Irmãos, as coisas que Deus tem para mim e para você, Deus não tem nada pequeno. Lembra de Jeremias 33:3? Invoca-me e o quê? Vou te anunciar. Coisas o quê? Faz assim. Aleluia. Coisas grandes e ocultas, né? Então não pegue a frequência de coisas pequenas. Em relação a tudo, Deus é grande, o nosso Pai é grande, amém? Ocultas, mas se é oculto e Ele vai te revelar, então não é oculto de você, está escondido para você. Amém? Glória a Deus. Então, porque o processo, a jornada relacional ela é importante? É porque nessa jornada de relacionamento, é o espaço que você dá para o ministério do Espírito Santo criar estrutura dentro de você, porque o que Deus quer te entregar é grande. Diga, a jornada de oração, ela é poderosa. Diga, eu tenho que desenvolver alegria, ações de graças na jornada de oração. Diga, isso me prepara. Isso trata o meu espírito. Quando eu falo tratar, é amadurecer, aperfeiçoar. Gostamos muito de Provérbios 16, aleluia, verso 1, muito conhecido. Mas você vai conhecer também. Vamos mudar de classe, vamos para uma classe maior. Qual é o próximo? O 2. O 1 é muito conhecido. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. E o 2? Você vai subir de nível hoje. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos. Diga, mas o Senhor pesa o quê? Amém? Essa palavra aqui, pesar, é regular, medir, estimar, equilibrar, nivelar, examinar. Você acha que Deus prova os corações? Deus testa? Amém? Em João 6,6 ele diz, Filipe, dá pão aí para a turma toda. Ele disse, onde a gente vai comprar pão? Mas a Bíblia diz, mas Jesus disse isso para o experimentar, pois ele bem sabia o que estava para fazer. Aleluia. Então Deus, ele vai ajustar. Olha só, uma das outras definições, ele pesa o espírito, é estar ajustado ao padrão. Que coisa maravilhosa. Diga, Deus é muito bom. Aleluia. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Irmãos, ao longo de anos,
Essa é uma mensagem que eu passei até para a nossa liderança. Ao longo dos anos, eu tenho aprendido que o bom muitas vezes não é o certo. Vamos dar um exemplo rápido aqui para a gente ganhar tempo. Você acha que muito dinheiro na mão de uma pessoa que não sabe administrar é certo? Então nem pense que tudo que é bom é certo. Nem todo bom será certo, que nem todo convite é uma bênção, nem toda oportunidade é uma bênção. Distrair você é a arma que o diabo usa para manter você fora do foco e perder tempo. Nem toda coisa que é boa está certo. O que você se torna dependente totalmente de como você usa o seu tempo. Como você usa o seu tempo? Como estamos usando o nosso tempo? Um freiozinho que você dá. Senhor, eu não falei com o Senhor sobre esse assunto. Senhor, eu vou tomar essa decisão e nem falei com o Senhor. Coisas simples como essa. Priorizando a voz do Senhor. A Bíblia diz que em Salmos 25, verso 12, ao homem que teme ao Senhor, Ele o instruirá o caminho que deve escolher. Diga, eu posso ouvir instruções do meu Pai. Temor ao Senhor, quebrantamento, humildade. Aleluia. Irmãos, o Senhor conhece a nossa maior necessidade e o nosso maior desejo. Quantos creem nisso? Mas como um Pai perfeito, Ele vai prover aquilo que é precioso para nos levar ao próximo nível. Amém? Glória a Deus. Ele vai promover coisas para que a gente chegue no próximo nível. Maturidade, amadurecer, crescer no Senhor. Um crescimento espiritual. Como um Pai perfeito, presta bem atenção, Ele vai prover, diga, Ele vai prover aquilo que é precioso para que eu vá para o próximo nível. Agora, Ele sabe as nossas maiores necessidades, ou a nossa maior necessidade, ou o nosso maior desejo, mas Ele também sabe o que distrai você. Ele também sabe o que te afasta do propósito. E Ele sabe também o que te afasta do teu desenvolvimento. Então, o que devemos fazer? Confiar nele para que Ele organize essa parte de nossas vidas. Como? Ouvindo, priorizando a voz do Senhor. Enquanto confiamos nele para que Ele organize isso na pessoa do Espírito Santo, enquanto nos rendemos a isso, teremos consciência, aleluia, consciência cada vez mais, significância, eu não sei se seria esse o adjetivo, a importância, o quão glorioso é ouvir a voz do Senhor. Diga, eu posso ouvir a voz do meu Pai. Eu não quero te assustar com isso, mas eu quero que você realmente tenha o espírito de temor. Nós vamos entrar daqui a pouco, um ano novo que Deus vai nos presentear, chamado 2025. E nós não fazemos isso porque o mundo faz, isso não é movimento, mas isso é Bíblia. Gênesis capítulo 1, verso 14, Deus estabeleceu luzeiros para definir dia
estações e anos. Deus, Ele criou cada ano para mim e para você. Então, 0 hora e alguns segundos, no dia 31, 0 hora e 1 segundo, já chega o dia 1º. Você vai entrar numa nova temporada. É como uma nova dimensão. Deus demarcou, Deus é atemporal, mas Ele estabeleceu tempo para mim e para você. Aleluia. Amém. Aleluia. Seja bem-vindo. Aleluia. Cheios de instruções, cheio da presença, cheio da voz do Senhor, impregnada em você. Como você entra numa terra que você nunca passou, mas Deus já passou por 2025. E o que é que Ele diz? Humberto, lâmpada para os teus pés e luz para o caminho é a minha palavra. A minha voz, a minha voz, a minha voz, a minha voz. Aleluia. Eu queria mostrar um vídeo rápido aqui, pessoal da mídia aí, do irmão Reagan. Isso foi em 1997, um evento que ele fazia, ou que fazem ainda os Reagans. O irmão Reagan, o profeta, ele já está com o Senhor, mas se ele fala algo, é uma ministração sobre fases ministeriais, e ele fala algo da importância de fazer horas extras e orar mais ao Senhor, para ouvir a voz do Senhor, para ter entendimento, revelação de como devemos viver aqui. Eu achei bem interessante, talvez te ajude em alguma coisa, me ajudou muito, e espero que você, acho que é uns 2 ou 3 minutinhos, vamos dar uma assistida nisso aí. That startled me, and this is something the Lord reminded me that He wanted me to share. I've said it before, you've heard me say it. Sometimes folks don't get it, you know it, just because He said it. He said, when you left your last church, at that time you entered into the first phase of your ministry. Why, I said, Lord, I'd been preaching 15 years. And I pastored one little church just 6 months, but counting it, 1, 2, 3, 4, 5, 6 churches over a 12-year period. I've been preaching 15 years. I've been in the ministry 15 years. And you mean when I left my last church, I just then entered into the first phase, number 1, first phase of the ministry you have for me? He said, that's right. Then he said to me, many ministers live and die and never even enter into the first phase of the ministry that I have for them. That's the reason, he said, that many of them die young and in middle age. Because see, that's not the will of God that we die younger in middle age. Now, it's best and good for us. And that's what the Lord said to me about this. Tell every minister to search their hearts and to take extra time to wait on me. See, sometimes we get so busy working for God we can't listen to what He's saying. Yeah, we're working for God all right, but we ought to be workers together with Him, not for Him. Amen. Now there is time of preparation, and those 15 years were years of preparation. They weren't lost years, don't misunderstand me. They were years of preparation. But in none of those years was I really in the ministry that He had for me. Now then, again, in the middle 40s, 1944, see, I'm pastoring, but I was never satisfied. There's something on the inside. I likened it like washing your feet with your socks on. It don't feel right. You don't know what it is, but something not right. And that's the reason I got to seeking God here in the winter of 47 and 48. Because you see, and that's when the Lord said to me, among other revelation, I never did call you to pastor to begin. I permitted you to do so. And I told you to pastor the church, but that was preparation. But that's not your call. That's not your call. See, some folks just want to do something because somebody else is doing it. Amen. You better be careful about that.
it could cost you your life. I'm preaching to preachers now. But the same thing true, in a sense, could be true concerning Lehman. By not walking in the will of God can cost you your life. Amen. Don't intrude into another man's office. Glória a Deus. Amém. Não é o que foi falado, mas quem está falando. Uma vivência de ministério. Isso para gerar temor mesmo na gente, entender a importância de ouvir aquele que cuida de nós, ouvir aquele que nos livra, que nos protege. Amém? Glória a Deus. Irmãos, aqueles dirigidos por metas de realização, acima das metas de relacionamento, vez por outra vai se encontrar em frustração. Não seja dirigido pelas metas de realizações, mas seja dirigido pelas metas de relacionamento. E você nunca será frustrado. Amém? Glória a Deus. A resposta e a espera no Senhor, ela é um lugar seguro para mim e para você. Esperar em Deus é algo seguro. Eu sempre digo, Isaías 64, verso 4 diz: Deus trabalha para aquele que nele espera. As forças renovadas vêm daquele que decide esperar. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Amém? Então esperar no Senhor não é sofrimento. E eu acredito que receber respostas, quando você tem uma espera em Deus, ela não vem só a resposta, vem um caráter pronto para administrar bem as respostas que Deus vai te dar. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Precisamos entender que aquilo que Deus te revelar, você tem que explorar com a sua fé. A fé explora o que a revelação revelou. Amém? O que você faz quando recebe uma revelação? Aplique a sua fé. Porque uma vez que Deus revela, você vai ter que dar conta disso. Ao que muito é dado, muito será cobrado. Então muitas vezes ficamos animados e queremos revelação, mas aquilo que você tem conhecimento e foi revelado a você, presta bem atenção, você vai ter que dar conta daquilo. Então por isso que eu acredito que as parábolas que Jesus dizia, soltava, era para algumas pessoas realmente ouvir e não entender e ser curado por ele. E outros entendiam perfeitamente. Por quê? Porque às vezes Deus, Ele oculta uma revelação, Ele esconde algo, para que a busca te qualifique e crie estrutura no seu caráter, para Ele te revelar. Lembra de Jeremias? Vou te anunciar coisas grandes, coisas que estão ocultas, mas não de você, mas para você. Porque se Deus revela para curioso não tem estrutura, irmãos. Vai gerar o quê? Mais juízo sobre tua vida. Então às vezes você vai precisar entender isso. Às vezes nós vamos ter estações da nossa vida que é melhor você não saber. Porque o que você já sabe já vai prestar conta. Se você não está sendo fiel no que já sabe, é melhor não saber mais nada. Trata de fazer o que já sabe, para não acumular juízo na tua vida. Quantos estão entendendo isso aqui? Glória a Deus. Amém. Não é que Deus não quer falar, não é que Deus não está falando, mas é o zelo de Deus sobre sua vida, porque quando Ele fala, vira lei. Ele não muda. Quando Ele fala, a palavra dele não muda. Não muda, não muda. Deus não muda, e Deus e a sua palavra são um. Aleluia. Receber respostas de oração que vem com crescimento e estrutura dentro do nosso caráter é melhor ainda.
Deus, ele sempre enxerga o quadro maior. Aleluia. O que é que adianta você proporcionar algo para o seu filho que ele não administra bem? De fato, ele pode acabar com a vida dele e com a vida de outras pessoas, dependendo do que você der a ele. Aleluia. Diga, Deus é muito bom. Diga, Ele é meu Pai. Agora eu quero ir fechando aqui com vocês. O quão é importante a voz do Senhor. Suas palavras e as minhas palavras nunca vão abençoar as pessoas, se antes você não ouvir a voz do Senhor. As palavras que transformam pessoas, amém, elas vão transformar as pessoas, se você ouvir de quem tem o poder de transformar pessoas quando fala. Porque não somos nós somos arauto. Amém, nós falamos o que o rei manda falar. São palavras que vão transformar pessoas, porque o Espírito de Deus está envolvido. Senão você só vai, presta bem atenção, emocionar pessoas, com uma boa oratória, com um bom discurso. Mas quando você ouve a voz do Senhor, você vai produzir bênção na vida das pessoas. Se nós falarmos para as pessoas sobre encorajamento ou fortalecer pessoas, no nosso braço, na nossa capacidade de argumento, de análise e de jogo de versículos, irmão, você pode até impressionar eles, mas não vai fortalecer ninguém. Mas quando eu ouço a voz do Senhor, nós podemos fortalecer pessoas. Aleluia. Suas palavras não abençoarão as pessoas, nem fortalecerão as pessoas, se você não ouvir a voz do Senhor antes. Por isso que é importante você ouvir a voz do Senhor. Você não terá paciência e resistência suficiente para lidar com suas crises, se você não ouvir a voz do Senhor. Um dos ingredientes de um dia abençoado inclui a voz do Senhor a cada noite ou a cada manhã. Seu dia será abençoado, e por que não dizer perfeito, depois de ouvir a voz do Senhor. Deus não depende das circunstâncias para te abençoar. Você deve ouvir a voz de Deus antes de ouvir o relatório do médico. Aleluia. Você deve ouvir a voz do Senhor. Você deve ouvir antes a voz do Senhor, antes de ouvir as notícias ruins. Sabe, eu conheci pessoas que perderam, irmãos, e estão rodando ainda como um carro atolado, dando volta. Até hoje está azedo com aquela confusão que teve de briga de família, briga de amigo, por causa do espírito político que entrou dentro das igrejas. Reduziram Deus a um padrão político. Isso é desonrar aquele que é todo poderoso. Tem pessoas até hoje intrigados, ressentidos uns com o outro, por causa de um espírito político. Eu vou te dizer de novo, acho que você gostou aqui. Você deve ouvir a voz do Senhor antes de ouvir as notícias ruins sobre economia, notícias ruins sobre economia, alguns assustados, porque quando você ouve a voz do Senhor, você vai saber que Ele é o Deus de toda provisão e o Deus de toda paz. Aleluia. Você deve ouvir a voz de Deus antes de outros terem a oportunidade de te influenciar.
Eu vou dizer de novo. Você deve ouvir a voz de Deus, a voz do Senhor, antes de outros ter oportunidade para te influenciar. Só Ele conhece toda a verdade. Depois de ouvir a voz de Deus, as palavras dos críticos, dos azedos da vida, né, terão pouco efeito na tua vida. Vou dizer de novo. Depois de você ouvir a voz do Senhor, as críticas não vão te afetar. Diga: a voz de muitas águas e a sua presença proporciona paz. Diga: as palavras dele corrigirão as minhas rotas. Diga: a paz dele acalmará as tempestades internas. A voz do Senhor. Diga de novo: a voz do meu Pai. A voz do Senhor. Depois de você ouvir a voz de Deus, as palavras lisonjeiras de outros não o farão ficar com um coração arrogante. Palavras de honra, estou falando honra e não bajulação. Palavras de honra te levam para arrogância. Palavras de honra te levam para um quebrantamento e humildade. Bajulação te leva para desenvolver arrogância. Bajulação, quando ela é feita, produz arrogância. Honra do coração leva você à humildade. Aleluia. Glória a Deus. Ouça a voz de Deus antes de buscar a aprovação dos outros. A Bíblia diz em Provérbios 26, verso 28, que a língua falsa aborrece a quem feriu, e a boca, olha só, e a boca lisonjeira é causa de ruína. Essa palavra lisonja, algumas traduções diz bajulação. A boca do bajulador vai te levar à ruína. A lisonja, irmãos, ela é demoníaca. Ouça a voz de Deus antes de buscar aprovações dos outros. Quando você ouve a voz de Deus, você não vai exigir elogios das pessoas. Diga: quando eu ouço a voz do meu Pai, eu não vou exigir elogios de outras pessoas. Glória, glória a Deus. Depois de ouvir a voz de Deus, sua atitude imediatamente mudará. Eu cansei não, perdão, força de expressão, mas não quero usar ela não. Muitas e muitas vezes, e às vezes em conjunto com os pastores, em algumas reuniões, estávamos prontos para uma medida bíblica, mas o Senhor veio com a sua voz e mudou a medida. Foi outra medida. Depois de você ouvir a voz do Senhor, sua atitude imediatamente mudará. Aleluia. Você não enfrentará 2025 com medo.
2025 inseguro, ressentido, triste, aflito. As palavras, a voz do Senhor vai aplacar todos os conflitos internos. Ouça a voz do seu Pai, a voz da cura. Ele é a voz da paz, Ele é a voz da saúde, Ele é a voz da cura, Ele é a voz da tua provisão. Ouça a voz do seu Pai. Ouça a voz do Senhor antes de responder qualquer solicitação que fizerem a você. Porque você pode acabar aceitando compromissos errados e prometendo coisas que você não pode cumprir. Então, quando alguém solicitar você em algum favor, em alguma coisa, não seja rápido para responder. Vou ouvir a voz do meu Pai. Você pode prometer o que não cumpre na hora do movimento. Aleluia. Responda aos comandos divinos. Responda aos comandos divinos, em vez de responder apenas às necessidades das pessoas. Responda primeiro à voz do que às necessidades das pessoas. Às vezes a gente quer dar para as pessoas o que elas não querem. Aleluia. Estava conversando, fazendo meus exames de anual, eu sempre faço. Fazer meus exames cardiológicos, batendo um papo com um cardiologista, é um senhor. A gente riu muito falando desse mundo hoje, né? E a gente bateu um papo sobre a falta de controle que está existindo em todo lugar. Nada tem mais controle, né? A ideia do sistema do mundo é sem controle, sem regras, sem leis, tudo, como diz o nordestino, avacalhado. Depois traduz o pessoal para a internet aí o que é avacalhado, né? Sem controle. E a gente estava batendo um papo sobre essas questões, mas o Senhor, e entramos na Bíblia, o Senhor colocou limites para o mar. Imagina para mim e para você. Amém? Aí usamos aquele versículo: posso tudo naquele que me fortalece. Você pode voar? A gente não entende às vezes. Pegamos distorcido as coisas. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Levante suas mãos. Eu estou querendo que você faça assim. Diga: eu vou responder em prioridade a voz do meu Pai do que as necessidades das pessoas. Porque se eu ouvir a voz do meu Pai, eu vou poder servir melhor as pessoas que estão necessitadas. Eu vou priorizar, Senhor, a sua voz. Aí esse cardiologista, ele diz assim para mim: olha, é tudo imediato. Sabe o que acontece? Eles ligam: doutor, eu estou com no meu coração, tá um negócio aqui, não sei o quê. Eu disse: rapaz, não tem como ir, não tem como fazer agora tudo. Ele disse: não, mas eu preciso ir tudo. Ele disse: então vem agora. Ele disse: não, hoje eu não posso, doutor. Aí ele disse: todos que ligam para ele é urgente. E ele disse: não, Humberto, não, todo mundo não é urgente não. Mas eles vêm com seus impulsos para cima da gente, e as pessoas, quando ligarem para você, elas vêm com tudo aquele barulho na cabeça, com tudo, para solicitar alguma coisa com você. Mas você precisa ouvir a voz do Senhor primeiro, para que você se livre da sobrecarga. Ouça a voz do Senhor antes de escutar os outros. Não se relacione com Deus. Presta bem atenção. Tem pessoas que se relacionam com as pessoas para se relacionar com Deus. Não, você tem que se relacionar com Deus para falar com as pessoas.
Amém? Isso que eu te falei, porque os impulsos são os seus próprios problemas. As pessoas só vivem de impulso. Faz o que dá na telha, eles fazem. E depois vão te ligar. E se você deixar, vai passar tudo para você. Você precisa ter cuidado. Você não tem que deixar de ajudar, mas você ajuda depois de ouvir a voz. Vai entrar bem em 2025, vai não? Tu não vai entrar bem não? É bom ouvir a voz do Senhor. O plano de Deus, irmãos, deve ser cortejado por mim e por você. Outros são dirigidos por suas próprias necessidades, mas você deve ser guiado pelos comandos de Deus. Aleluia. Ouça a voz de Deus antes de buscar. Já falei isso, mas quero repetir. Ouça a voz de Deus antes de buscar a aprovação de outras pessoas. Aleluia. Glória a Deus. Pode subir louvor? Glória a Deus. Tem um vídeo que eu achei bem interessante. Eu acho que vocês já viram esse vídeo. Rodou muito. Achei bem interessante. Um soldado norte-americano estava na guerra e eles não avisam o tempo que ele vai voltar. Isso depende da guerra, depende de várias situações. E ele foi liberado, voltou para a sua cidade. E ele foi fazer uma surpresa para o filho dele. E olha que interessante. Queria soltar esse vídeo aí. Quando eu vi esse vídeo, esse choro entrou dentro de mim. Deus quer ouvir o teu choro. Eu declaro sobre tua vida em 2025 que o Espírito vai se mover para te levar para um tempo de altar íntimo, como você nunca teve na sua vida. Esse choro vai ecoar dentro de você quando você ouvir a voz do seu Pai. Aleluia. O som de muitas águas. Aleluia. Levante suas mãos, pode ficar sentada. Aleluia. Aleluia. Thank you, Jesus. Obrigado, Senhor, pela sua voz.